Muito bem, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a aula 39, 38, 39 do BibFE. Sempre confundo esse negócio. Nunca vejo. Está aqui no papel escrito, aula 39. Aula 39, para quem está aqui, caiu de paraquedas, não sabe o que está fazendo, está numa segunda-feira cansada, nem queria estar aqui, não interessa. Você está e Deus quer falar com você hoje. Meu nome é Alexandre Klassen, estou aqui do lado com o Norberto Klassen. Em aula, o tema da aula de hoje é jejum. Vamos falar sobre jejum. E eu vou ousar fazer uma promessa para você. Você nunca viu alguém falar de jejum de uma maneira tão prática quando eu vou falar hoje. Sério mesmo, simples. A gente vai pegar jejum, que é esse monte de emaranhado de opiniões que as pessoas têm, é um emaranhado de nomes que as pessoas têm, é um emaranhado de ritos e religiosidades, e vamos simplificar o jejum biblicamente. Vocês vão ver que vão sair daqui, todo mundo vai sair daqui querendo jejuar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que jejuar é bom. Jejuar é muito bom. E vamos ver o que a Bíblia relata e fala sobre o jejum propriamente dito. Vamos embora? Se você quiser abrir a sua Bíblia, você abre. Se você não quiser, você acompanha comigo. Vamos começar com Mateus 6, versículo 16. Mateus 6, versículo 16 diz o seguinte: quando jejuardes, é Jesus falando, isso aqui é o sermão do monte, é o sermão da montanha, Jesus falando com as pessoas que estão escutando ele ali, falando o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Muito bem, aqui nós temos Jesus falando com os seus discípulos, ou seja, transporte-se você para lá, para aquela época, como se você estivesse agora sentado, sentada, escutando Jesus falar com você, e de repente ele começa a falar sobre jejum. A verdade é que quando ele insere o contexto, quando ele insere o assunto jejum, ele está no meio de um contexto extremamente importante que a gente precisa estar atento como cristãos, como discípulos de Jesus. Ele insere o jejum naquilo que eu costumo chamar de tripé da piedade. Tripé da piedade. Alexandre, como assim? Se você voltar lá no começo do capítulo 6 de Mateus, você vai ver que ele vai falar sobre a prática da justiça, e ele vai falar o que é a prática da justiça. E ele vai falar sobre esmolas, quando, pois, deres esmolas. Depois ele vai falar sobre oração, quando orardes. Aí ele vai falar aqui, ó, sobre o Pai Nosso, ele vai falar sobre o Pai Nosso aqui, ele vai ensinar o Pai Nosso, e aí depois ele fala sobre o jejum. Depois, no decorrer do capítulo, na continuação do capítulo, ele fala sobre questões importantíssimas para a nossa vida, com respeito especificamente sobre o reino de Deus e a eternidade, em comparação com aquilo que nós fazemos, temos e somos aqui, enquanto nós caminhamos por sobre a face da terra. Ele faz uma comparação e depois ele vai falar, por exemplo, sobre a ansiedade. Ele vai falar sobre buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Ele vai falar que você não pode servir a dois senhores. Ele vai falar sobre ajuntar tesouros no céu em vez de ajuntar os tesouros aqui na terra. Mas ele traça aqui no capítulo 6 algo extremamente prático para mim e para você, que é o tripé da piedade. Para quem não sabe o que significa piedade, na raiz da sua palavra, a palavra piedade é eusebeia no grego. Se você quiser saber um pouquinho mais, volte lá para as aulas de as 7 obras da fé, ou 7 ingredientes da fé. É ali depois da aula 10. Eu só não lembro direito. Aula 12, 13, alguma coisa assim. Você vai falar sobre. Você vai ver nós falando sobre as 7 obras da fé. E uma das obras da fé ali é piedade, que significa eusebeia, que no sentido literal, significa reverência. Ou seja, é um tripé de reverência a Deus, obviamente. Então você tem reverência a Deus e por isso você faz ali 3 coisas em sinal de reverência a Deus. E é interessante a gente pensar que cada uma essas pernas do tripé que Jesus estabelece aqui envolve alguém, envolve um objeto, envolve um objetivo para esta reverência.
Se você for parar para pensar, por exemplo, na esmola, é sua reverência a Deus manifesta na vida do seu próximo. Ou seja, a esmola é um sinal de reverência a Deus, mas que você manifesta na vida do seu próximo. Alexandre, quando você diz esmola, quando a gente diz esmola, a gente pode falar sobre isso em algum outro momento de uma forma um pouquinho mais completa, mas esmola aqui é simplesmente a satisfação de uma necessidade de alguém. Não é necessariamente você pegar umas moedinhas e ajudar um pobre na rua, você ajudar um mendigo na rua, é você fazer comida e levar essa comida para alguém. Sempre quando você satisfaz a necessidade de alguém, quando você ajuda alguém que está necessitado de alguma coisa, você está dando esmola. Então, um dos tripés da reverência a Deus, ou seja, quando você quer ser reverente a Deus, quando você teme a Deus e que você quer ser reverente a Deus, você precisa, segundo a própria palavra de Deus, aquilo que Jesus estabelece aqui, você precisa manifestar isso ao seu próximo por meio de esmolas, mediante a ajuda, a generosidade, manifesta no seu tempo, manifesta sim financeiramente, manifesta no seu serviço, no seu voluntariado, no seu coração voluntarioso, no seu coração servidor que serve as pessoas, enfim. Depois disso, Jesus vai falar sobre oração, que é a reverência a Deus manifesta ao próprio Deus. Você ora a Deus e você manifesta a sua reverência por meio da oração para o próprio Deus. E por fim, ele fala sobre o jejum, que é a manifestação da piedade, é a manifestação da reverência a Deus para mim mesmo. O jejum, na verdade, é para mim mesmo. E esse é o primeiro princípio que você precisa entender. O jejum, ele não vai mudar Deus. A gente vai falar sobre isso aqui durante a aula, mas o jejum não vai mudar a Deus. Ele não muda a Deus. Ele não muda nada. Ele muda você. Ele muda a mim. Quando eu jejuo, eu é que mudo. Não é Deus que muda para mim. E a gente vai completar esse raciocínio logo, logo. Percebam que Jesus não fala se jejuardes. Ele fala quando jejuardes. Alexandre, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando Jesus olha para você, discípulo de Cristo, uma pessoa que serve ao Senhor Jesus, uma pessoa que entende o senhorio de Jesus, ele olha para você e ele tem por certeza absoluta, que você vai jejuar. Porque ele fala quando jejuardes e não se jejuardes. Preste atenção no texto de Mateus 9. Mateus 9, versículo 14. Diz o seguinte: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuam nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Pelo jeito, enquanto Jesus estava aqui na terra, ele andava com os seus discípulos e os discípulos em nenhum momento jejuavam. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Você há de concordar comigo, obviamente, que você vive nesses dias em que o noivo nos foi tirado. Concorda? Todo mundo concorda aqui que o noivo Jesus, em carne e osso, da maneira que ele estava, por exemplo, neste momento em que ele fala isso, ele não está presente. Ele está presente na forma do Espírito Santo dentro de nós, enfim, mas ele não está carnalmente presente aqui. Então o noivo está tirado, ele foi tirado. E Jesus diz: quando o noivo lhes for tirado, eles vão jejuar. E aí eles hão de jejuar. Ou seja, Jesus tem como uma certeza que nós jejuaremos em algum momento e que nós jejuamos em algum momento. Apesar de Jesus dar uma certeza de que nós vamos jejuar, a Bíblia não nos obriga a jejuar. E aqui tem um ponto importante. Em nenhum momento a palavra de Deus nos obriga a jejuar. Nós, numa geração depois de Cristo, não no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, em um determinado momento, o jejum fazia parte da lei. Mas nós, no período neotestamentário, depois de Jesus, com o Espírito Santo vivendo dentro de nós não temos a obrigação de jejuar. O contrário de dar esmolas e orar. Concordam comigo? Oração é uma obrigação a todo cristão. Paulo escreve: orai sem cessar. Orai sem cessar. Não cessem a oração. Orem sempre. Orem em todo momento. Orem em todo momento que conseguirem. Então, ao cristão, existe uma obrigação, um fator lógico
obrigado de que você vai orar a Deus, você vai se relacionar com Deus. Afinal, Jesus também fazia isso. A esmola, de certa forma, também aparece de uma maneira obrigatória no Novo Testamento, já que é a generosidade manifesta por meio das nossas vidas. E, de novo, generosidade não se manifesta apenas financeiramente, mas você doar o seu tempo, você ser voluntário em uma causa, você ser voluntário, ter um coração voluntarioso, você está sendo generoso de alguma forma. Obviamente que dinheiro também tem a ver com isso. Mas o jejum em nenhum momento aparece como obrigatório. Mas, se Jesus jejuou, por que eu não vou jejuar? Se Jesus jejuou 40 dias, por que eu não vou jejuar também? Se o próprio Filho de Deus, enquanto esteve aqui, jejuou, por que eu não vou fazer isso? O jejum é bom e é disso que a gente quer conversar. Por que o jejum é bom? Por que ele faz bem? Quais são os princípios do jejum? Então a gente vai dividir, na verdade, esses próximos minutos em 4 etapas. O jejum no Antigo Testamento, o jejum no Novo Testamento, os princípios do jejum, o que rege o jejum e o jejum na prática. Como que a gente faz o jejum na prática, de fato? O jejum bíblico, como que ele é feito de fato, certo? No Antigo Testamento, e antes da gente entrar nisso, é importante a gente prestar atenção que o jejum não foi inventado por Deus. Deus não inventou o jejum. Deus não falou assim, agora vocês vão jejuar. Assim como o dízimo, para quem não assistiu a aula de dízimo, aulas 23 e 24, assim como o dízimo não foi inventado por Deus. O negócio não surgiu na lei, não surgiu na cabeça de Deus. Deus não inventou esse negócio do nada e falou assim, agora vocês vão jejuar. O jejum é comum a muitos povos, pagãos, inclusive, e era comum a muitos povos pagãos, inclusive, enquanto o povo de Israel estava ali sendo visitado por Deus, antes do deserto e depois do deserto. Os egípcios, por exemplo, tem-se a história de que jejuavam, e jejuavam com fins medicinais, com fins biológicos mesmo, fisiológicos, mas também jejuavam para uma conexão metafísica, digamos assim, com as divindades. Então, espiritualmente, jejum espiritual não é só o jejum para a nossa saúde, mas o jejum espiritual também existe até antes de Deus instaurar isso, Deus mostrar isso, instaurar isso no Antigo Testamento. Mas quando a gente vê o jejum na palavra de Deus, a gente percebe que o jejum sempre e absolutamente sempre está ligado à oração. Ele sempre aparece junto com a oração. Nunca existe o jejum desligado da oração. O jejum sempre está ligado ao relacionamento com Deus. O jejum sempre está ligado a uma causa defendida perante Deus. O jejum sempre está ligado ao você conversando com Deus, clamando a Deus, se quebrantando perante Deus por algum motivo. Vamos lá ver em Joel, livro do profeta Joel, capítulo 1, no versículo 14. Olha isso. Só o contexto aqui do que está acontecendo aqui no versículo. A nação tinha sido assolada por uma catástrofe econômica. Gafanhotos tinham comido boa parte das plantações, quase todas as plantações, e os caras estavam em crise econômica. A nação estava em crise econômica. E aí Deus dá uma dica aqui. Versículo 14 de Joel 1 diz: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. O jejum no Antigo Testamento, ele sempre aparece com força, ou dando força, dando ênfase, uma caneta marca-texto em cima de um clamor a Deus, em cima de uma oração a Deus, em cima de um pedido a Deus. Presta atenção nisso aqui, em cima de um pedido a Deus. Isso nós estamos falando no Antigo Testamento, em cima de um pedido a Deus. Certo? Preste atenção nisso aqui. Além do jejum estar sempre ligado à oração, o jejum sempre foi conhecido como uma aflição da alma. É você afligir a sua alma, afligir a sua mente, afligir você mesmo, o seu cérebro. O jejum sempre é uma aflição das suas emoções, da sua alma, dos seus pensamentos. Olha só o que Davi fala em Salmo 35. Salmo 35, versículo 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Ou seja, o jejum e a aflição da alma caminham juntos. O jejum e a oração com a aflição da alma caminham juntos. Quando a gente volta para a lei mesmo, de fato, mosaica,
Lá em Levítico 16, o capítulo inteiro nos conta a respeito do dia da expiação. O que era o dia da expiação? O dia de que um bode expiatório era usado para expiar os pecados de todo o povo. Ou seja, Arão colocava as suas mãos, impunha as suas mãos, como a gente viu na aula de imposição de mãos, impunha suas mãos sobre o bode, esse bode recebia os pecados e era então um deles sacrificado e o emissário era enviado ao deserto levando o pecado para fora do arraial, digamos assim, do povo de Israel. Neste dia, no dia da expiação, e isso aqui é importante a gente entender, se você quiser e tiver curiosidade, leia o capítulo inteiro do Levítico 16, que você vai entender isso. Nesse dia, o povo inteiro precisava afligir a sua alma. E o texto aqui, a palavra afligir a sua alma, é a mesma palavra usada por Davi aqui em Salmo 35. Ou seja, o jejum era um ato obrigatório no dia da expiação. Isso vai ficar claro lá em Isaías 58, depois, quando a gente lê o texto de Isaías 58. Mas o jejum era obrigatório no dia da expiação. Ele tinha que acontecer. O povo inteiro tinha que jejuar. Além dele estar ligado à oração, além dele estar ligado à aflição da alma, o jejum sempre foi ligado a quebrantamento, arrependimento, especialmente em casos de calamidade pública. E isso podia ser ou coletivo ou individual. No Antigo Testamento nós vemos o jejum coletivo e o jejum individual. Por exemplo, continuando o livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 15, a gente vai ver Deus falando assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ou seja, por causa da catástrofe que tinha acontecido, Deus chega para Joel e fala assim: olha, profetize para que eles promulguem um jejum coletivo, para que eles clamem, para que eles se quebrantem perante mim. Eles precisam se quebrantar, eles precisam se arrepender, eles precisam disso para mim. Era uma calamidade pública que estava acontecendo e coletivamente, então, eles convocaram um santo jejum. Segundo Samuel 12, a gente já tem um caso muito parecido, só que agora individual, que é o caso de Davi, depois que ele tem um caso com Batseba, Batseba fica grávida, o profeta Natan chega para ele e fala assim: olha, essa criança vai morrer, e ele clama a Deus. E o Senhor, no versículo 15 de 2 Samuel 12, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Aí Davi aqui olha eles cochichando e fala assim: o que aconteceu? Aí eles falam: olha, teu filho morreu. Tá bom. Ele veste, ele troca suas roupas, ele sai daquele jejum que ele estava ali, aquela aflição da alma que ele estava passando por ali, e ele continua a sua vida. Então, Davi aqui, por uma calamidade que aconteceu na sua vida, ele clamou a Deus, ele se quebrantou perante Deus por meio do jejum também. Da mesma forma, Esdras também jejua, em Esdras 8, versículo 21, dizendo o seguinte: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. O que está acontecendo aqui? Esdras está indo para Jerusalém restaurar o culto, o templo já estava sendo construído, ele estava ali para restaurar o culto, e ele, como uma forma de clamor, como uma forma de humilhação e de dependência diante de Deus, ele jejua, como um sinal de dependência. Preste atenção, em todas as coisas que eu falei do Antigo Testamento, aqui tem chaves que eu espero que você esteja aqui pegando. Esdras aqui, ele demonstrava a sua dependência de Deus por meio do seu jejum. Ele clamou a Deus, se humilhou perante Deus por meio de jejum. No Novo Testamento, além dos versículos anteriores que a gente já leu, aqueles versículos que Jesus fala, tanto em Mateus 6 quanto em Mateus 9,
existem alguns casos de jejum que aparecem no Novo Testamento. Atos 13, por exemplo, Atos 13, versículo 1, Atos 13, versículo 1, diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ou seja, o jejum aparece aqui no envio de Paulo e Barnabé para a sua primeira missão. Só contextualizando aqui, que é interessante a gente contextualizar. A igreja em Atos, ela tinha basicamente, isso aqui é entre aspas, ela tinha basicamente duas sedes. A sede de Jerusalém e a sede de Antioquia. A sede de Jerusalém era, de fato, a sede dos judeus que tinham se convertido. E nessa sede podemos dizer que as colunas, os líderes dessa igreja eram, de fato, Pedro, Tiago e João. Só que em Antioquia começou um outro movimento. Lá em Atos 8, nós vemos que os cristãos começaram a fugir de Jerusalém e eles foram para outras regiões. Parte desses cristãos chegaram até Antioquia e começaram a evangelizar alguns gentios, alguns gregos. E surgiu então a primeira igreja, entre aspas, gentílica aqui. E é nessa sede que Paulo se cria. O ministério de Paulo nasce em Antioquia. O ministério de Paulo não nasce em Jerusalém. Nasce em Antioquia, com a ajuda de Barnabé, inclusive, e é de Antioquia que eles são enviados para a sua primeira viagem. Como eles são enviados? Enquanto aqueles homens estavam ali servindo ao Senhor e jejuando. E eles, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram para fazer aquilo que eles precisavam fazer. Certo? Então, essa é a primeira vez que aparece o jejum no Novo Testamento. Primeira vez não, mas uma vez muito, muito significativa. Em Atos 14, continuando, em Atos 14, um pouquinho adiante, no versículo 21, a gente vai ver que Paulo e Barnabé começam a instalar líderes nas igrejas que eles vão formando no decorrer da sua primeira viagem. E aí no versículo 21 diz o seguinte: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Espera aí que eu me perdi no texto aqui, eu preciso achar onde que está o texto. Aí, promovendo-lhes cada igreja a eleição de presbíteros, 23, na verdade, versículo 23, até o 22. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ou seja, o jejum fez parte do método de Paulo e Barnabé para colocar líderes sobre as igrejas que eles estavam montando naquele momento. Então, o jejum era importante para Paulo. Ele não só estava jejuando em Atos 13, mas ele também estava jejuando em Atos 14, com uma responsabilidade espiritual de colocar líderes sobre as igrejas. Então, para decidir isso, para decidir quais líderes, para saber como fazer isso da melhor maneira, ele então jejuou. Ele e Barnabé, então, jejuaram. Paulo cita os seus jejuns no seu discurso ou na sua carta para os coríntios, em 2 Coríntios 11. Paulo faz uma lista aqui de todas as coisas que ele sofreu e dentre estas coisas que ele sofreu, ele fala sobre jejum. Versículo 24 de 2 Coríntios 11 diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Vou fazer um parênteses aqui, gente. Isso aqui é o que Paulo sofreu pelo evangelho para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui falando sobre a palavra de Deus.
Se homens como Paulo, Pedro, João e esses caras, toda a igreja primitiva, não tivessem sido homens de verdade, e aqui eu estou falando homens de verdade na sua hombridade, no seu serviço a Deus, no seu serviço ao Senhor Jesus, se eles não tivessem entendido o valor do senhorio de Jesus, de que eles não eram apenas filhos de Deus, esse evangelho cheio de florzinha que as pessoas hoje tendem a pregar, que nós somos filhos de Deus, eles também eram servos de Deus. Porque esse evangelho, mais ou menos aí, que andam pregando aí sobre esse evangelho cheio de florzinha, de que você é filho de Deus, você não precisa fazer nada, porque você é filho de Deus, e blá blá blá, não vai nos levar a lugar nenhum, porque nós só chegamos aqui hoje falando sobre a palavra de Deus, com a palavra de Deus escrita nas nossas mãos, aqui pelo menos, para você ler nas aulas do Biblific, nós só temos isso porque pessoas entenderam o senhorio de Jesus sobre a vida deles. Que eles não eram só filhos de Deus, mas eles eram servos de um Senhor que reina sobre todas as coisas, de um Senhor que tem um nome que está acima de todo nome e que não existe nada e nem ninguém que possa se comparar a ele, perante o qual todos no céu, na terra e debaixo da terra, em algum momento precisarão se prostrar. Fecha parênteses. Aliás, abre de novo. Pessoal, é o seguinte. Se você e eu queremos ser cristãos relevantes, você precisa entender o valor do senhorio de Jesus para a sua vida. Querido e querida, é lindo que você seja filho de Deus. É lindo. É absolutamente lindo. E você é, de fato. E o Espírito Santo dentro de nós, segundo Romanos 8, diz que clama Abba Pai e testifica ao nosso próprio espírito que nós somos filhos de Deus. Agora, este mesmo Espírito Santo testifica ao nosso espírito de que Jesus é Senhor. E ele precisa testificar dentro do seu espírito de que Jesus é Senhor. Se Jesus não é o seu Senhor de fato, tem alguma coisa errada com a sua fé. Se a sua fé baseia-se apenas na florzinha, no evangelho flor, que a gente prega que Jesus veio te dar uma vida boa, você está em apuros. Porque a hora que o bicho pegar de verdade, e se o bicho pegar de verdade, dependendo da sua linha escatológica, se o bicho pegar de verdade, você não aguenta. Olha o tanto que Paulo sofreu. E dentre esses sofrimentos, lá por último, ele coloca jejum. Lá por último. Porque jejum, perto daquilo que ele fez, perto daquilo que ele sofreu, é nada. É nada, é simples. E as pessoas hoje têm dificuldade de fazer um jejum. Jejum. De ficar ali uma refeição sem comer. Uma refeição só. Uma. Trocar a sua refeição por oração. Fecha parênteses aqui. Vamos continuar. Então, Paulo em Atos 13 está jejuando. Paulo em Atos 14 está jejuando. E Paulo em 2 Coríntios 11, ele mostra os seus jejuns. Agora, o jejum, ele tem um jeito certo de fazer. Ele não tem o jeito certo no seu método, mas ele tem o jeito certo nos seus princípios. É igual dízimo. É igual dízimo. Aquela aula de dízimo. De novo, repito, se você não viu a aula de dízimo, assista. Aulas 23 e 24. O que fica do jejum no Antigo Testamento e no Novo Testamento para nós é o princípio. O princípio. Presta atenção. O jejum tem seus princípios. E é estes princípios que a gente leva nos nossos jejuns que fazemos no nosso dia a dia. Não é uma regra, não existe uma regra para jejum. Assim como não existe uma regra para a oração. Oração de madrugada não tem mais resultado que a oração de dia. Você está perdendo sono, você está perdendo produtividade durante o dia, que você está acordando de madrugada para orar, você podia orar de dia. Certo? Porque os princípios da oração equivalem. Não é a regra da oração que vale. É o princípio da generosidade que vale, não é a regra do dízimo que vale. É o princípio do jejum que vale, não é a regra do jejum que vale. Alexandre, quais são estes princípios? Vamos voltar lá para Mateus 6, que é quando Jesus resolve falar sobre isso. Mateus 6, versículo 16. Diz o seguinte: quando jejuardes, ele estabelece o primeiro princípio. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como
os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que acontecia aqui? Presta atenção. Os judeus jejuavam e eles faziam força para mostrar que eles estavam jejuando. É mais ou menos quando o cara ele trabalha de madrugada e aí ele não faz a barba porque ele gosta de falar que ele trabalhou de madrugada, que ele ficou acordado de madrugada, que ele acordou cedo, que ele trabalhou muito. Sabe o cara que sempre tem que se autopromover? Então, os caras aqui se autopromoviam pelo seu jejum. Eles mostravam, eles deixavam a barba, eles não lavavam o rosto, eles ficavam tristes e as pessoas olhavam para eles e falavam assim: uau, olha que santos, eles estão jejuando a Deus. Jesus olha para eles e fala assim: eles são hipócritas, eles são atores. Porque é natural que eu e você, seres humanos, tentemos dissimular enquanto nós estamos fazendo o jejum. A gente é dissimulado, o ser humano é dissimulado. A gente tenta transformar o jejum em um item da nossa lista para a gente simplesmente colocar o check. Beleza, jejuei, ótimo. E é mais ou menos isso que os caras faziam. Eles jejuavam, se mostravam contristados, mas eles não tinham absolutamente nenhum entendimento do porquê eles estavam jejuando e a importância do jejum perante Deus. Isso fica ainda mais claro quando a gente lê o texto famoso de Isaías 58. Isaías 58, o capítulo inteiro fala sobre a observância devida ao jejum. E a partir do versículo 3... ele diz o seguinte: por que jejuamos nós? É como se fosse o povo falando com Deus, ok? É um diálogo entre povo e Deus aqui. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Como se o povo estivesse falando com Deus agora. Deus, a gente jejua e por que o Senhor não atenta para isso? Por que nós afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia... Aliás, finaliza aqui a pergunta do povo para Deus. E aí Deus responde. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Em algumas versões diz que eis que no dia em que vocês jejuam, vocês cuidam das suas próprias empresas e exigem que todo o trabalho da sua empresa seja realizado. Só um parênteses aqui importante. Quando ele fala sobre esse jejum, ele está falando sobre o jejum do dia da expiação, certo? Então, nesse caso aqui, as pessoas tinham que, de fato, parar de fazer o que estavam fazendo para jejuar, porque era o dia da expiação. Mas existe um princípio por trás disso aqui. Deus está acusando o povo de Israel de jejuar, mas continuar a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Como se o jejum não significasse nada. É a mesma coisa de você acordar um dia e falar assim: hoje eu vou jejuar. E você passar o seu dia normal, só simplesmente sem comer. Querido, isso é jejum intermitente, isso não é um jejum espiritual. Isso é jejum intermitente e não tem problema, é ótimo. Fisicamente, biologicamente, isso é excelente. Só que o princípio do jejum é diferente. O princípio do jejum exige certa intencionalidade, exige certa um fator deliberado da tua parte. Hoje eu vou jejuar. É um dia diferente, é um dia que eu estou jejuando. Deus continua: eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com um punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Deus está falando, você escuta? Se vocês continuarem com esse jejumzinho chechelento de vocês aí, não vai dar, cara. Não faz diferença nenhuma para mim. E aí ele começa a fazer algumas perguntas retóricas. Deus mesmo começa a fazer algumas perguntas retóricas. E ele estabelece aqui os princípios do jejum. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e o dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é esse jejum que eu escolhi, que você solte a ligadura da impiedade, você desfaça as ataduras da servidão e deixe livre os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é mind-blowing, pessoal. É um negócio que Deus me ministrou enquanto eu preparava a aula e eu não tinha percebido.
o jejum. Por isso que Jesus coloca esmola, jejum em oração no mesmo pacote. Porque o jejum serve para você orar e serve para você dar esmola. O dia que você jejuar, dedique-se à generosidade, não é você mesmo. O que Deus está querendo dizer aqui é o seguinte: no dia que você jejuar, você precisa esquecer de você mesmo, esquecer das coisas que você faz e você se dedica às outras pessoas, aos necessitados. Por isso que esmola e jejum sempre estão ligados um ao outro. É este o jejum que Deus espera. O jejum que não é nosso interesse, mas é o interesse de Deus. É o interesse de outro o mais importante. É por isso que a gente deixa de comer, porque o nosso interesse não é mais importante. Então, no momento que você jejuar, além de você orar, aproveite e pegue o seu prato de comida, que em teoria você comeria, e sirva um necessitado com o seu prato de comida. Ótimo, excelente, jejum completo. Jejum completo. E esse é o primeiro princípio do jejum. E aí Deus continua. Versículo 8. Ele explica o que é jejum e aí ele explica o que acontece. O princípio, presta atenção, o cumprimento do princípio gera resultados. O cumprimento do princípio de generosidade, por exemplo, gera resultados. O cumprimento do princípio de jejum gera resultados. Que resultados são esses? Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os seus fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado, e aqui ele começa do sábado, o sábado não vale mais aqui para nós. Finalizei aqui no versículo 13 para não causar confusão. Ele está falando sobre o princípio do jejum. E o princípio de jejum tem as suas recompensas. Presta atenção, você não jejua para colher recompensas. E é isso que a gente vai ver no próximo princípio. Você não jejua para colher as recompensas. Mas as recompensas existem. Você não ora a Deus querendo uma recompensa, mas as recompensas existem. Você não serve ao Senhor Jesus pensando no seu galardão, mas o galardão existe. Vocês estão entendendo? Tá claro isso? Porque dentro desse versículo, ou desses versículos que nós lemos aqui, nós entendemos que o jejum tem muito mais a ver com quebrantamento, com arrependimento, com insatisfação da carne, com você subjugar a sua própria carne para se dedicar ao jejum em um determinado momento. O jejum, e esse é um princípio que a gente tem que ter, e anote isso, o jejum é quebrantamento. É você simplesmente rasgar a sua carne mesmo, você quebrar a sua carne, é você ter fome mesmo. Alexandre, por quê? Porque você começa a perceber o quão frágil você é. Você é frágil. Se você ficar mais 2, 3, 4 dias sem comer, você já não vive mais. Você não necessariamente morre, mas você já não vive mais. Você já não consegue mais trabalhar, por exemplo. Você é frágil e Deus não. Deus é eterno. E o jejum faz você entender isso, que a tua carne é fraca, que você é fraco, que você é só carne mortal e Deus é eterno e poderosamente eterno. E isso o jejum mostra para você. Esse é um princípio de jejum, é o quebrantamento, é o arrependimento. Ele tira os entulhos da tua carne. E é óbvio, gente, que você vai ficar mal-humorado. É óbvio que você vai ficar mal-humorado no dia de jejum. É horrível. É lógico que vai. Alexandre com fome, por exemplo. Eu sou bicho com fome. Eu detesto ficar com fome. Eu sou chato com fome, eu sou insuportável, eu sou mal-humorado com fome. No jejum, você tem que se controlar.
No jejum é o dia de você não ficar de mau humor com fome, mas você ficar muito bem-humorado para ser generoso às outras pessoas, para atender as outras pessoas. E Jesus ainda fala o seguinte, olha, você tem que lavar o seu rosto. Querido, querida, o dia que você jejuar, você masca um chiclete, entendeu? Você põe um house na boca para você não ficar com bafo, você escova os dentes, você lava o rosto, você faz a barba, você toma banho. Ninguém precisa saber, presta atenção nisso aqui, porque tem a ver com esse princípio. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Ninguém. Ninguém precisa saber. Jejue sozinho, jejue na tua. Segundo, aliás, terceiro princípio aqui, está lá em Lucas 2. E esse princípio, eu vou falar o seguinte, é muito bonitinho. Eu acho essa passagem muito bonitinha, é fofinha, é uma passagem bonitinha mesmo. Deus tem umas passagens que são lindas. Jesus nasce, baby Jesus, está em Jerusalém e dentro do templo tem uma profetisa chamada Ana. E o versículo 36 de Lucas 2 diz, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Imagine essa velhinha que bonitinha que ela era, ficava no templo profetizando e orando, esperando o Senhor Jesus, esperando o Messias de alguma maneira. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. O texto está dizendo que ela adorava em jejum, ou seja, o terceiro princípio aqui é que o jejum, ele é uma forma de adoração a Deus. Quando você jejua, você está adorando a Deus. Você está uma forma de adoração a Deus. Esse é o princípio. E o último princípio, talvez seja o mais importante que a gente tem aqui, está lá em Atos 13, que é o versículo que a gente já leu, na verdade, Atos 13, 1, que diz o seguinte, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, e o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. O jejum, ele tem um princípio de que ele faz você ficar mais, entre aspas, atento ao que está acontecendo espiritualmente. Alexandre, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que a direção do Espírito Santo de separar Barnabé e Saulo já estava lá, só que o jejum daqueles homens os fizeram perceber a direção do Espírito Santo para que eles enviassem Barnabé e Saulo. O jejum vai fazer com que a gente discirna melhor as coisas espirituais, para que a gente ouça o Espírito Santo, para que a gente pare de ouvir a nossa própria carne, para que a gente deixe e pare de ouvir a nossa própria alma e passe, então, a ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para nos falar. E passe a ouvir aquilo que o Espírito Santo quer mostrar para nós, para que a gente discirna, para que a gente entenda o tempo de Deus, para que a gente entenda o que precisamos fazer, para que a gente entenda a vontade de Deus. Agora, preste atenção nisso, porque isso aqui é importante. A direção do Espírito Santo já estava lá. Ela não veio por causa do jejum. Ela já estava lá e eles descobriram essa direção por meio do jejum. Alexandre, o que você quer dizer com isso? É que o jejum não muda a Deus e o jejum não faz com que Deus faça alguma coisa diferente para você. O jejum muda você. O jejum muda você. Não, eu vou jejuar aqui para que Deus faça alguma coisa nessa situação. Isso não existe. Não existe base no Novo Testamento, neotestamentária, para a gente jejuar para que Deus faça alguma coisa por nós. Porque o jejum não muda a Deus, o jejum muda a mim. Sou eu que entendo melhor o reino espiritual. Sou eu que tomo consciência da minha autoridade espiritual. Sou eu que tomo minha consciência da minha identidade espiritual em Cristo, para que daí eu consiga usufruir de tudo aquilo que eu posso usufruir daquilo que Jesus conquistou na cruz de fato. Por isso que o jejum é importante. O jejum é para os nossos tempos e o jejum é importante porque ele nos faz discernir espiritualmente em meio a tantas informações, a tantos pensamentos que rondam a nossa mente. O jejum é o dia que você para de pensar e deixa que o Espírito Santo fale com você, para que ele te dê soluções. Se você precisa de uma solução para a sua vida, de alguma maneira, na sua empresa, no seu trabalho, em alguma questão,
Se você precisa da solução, a solução já existe e o Espírito Santo possivelmente já esteja falando essa solução para você. Se você está com dificuldades de ouvi-la, jejue. E você vai começar a perceber que as coisas vão começar a ficar mais claras para você. É assim mesmo que funciona. Mas o jejum não muda a Deus, o jejum me muda. Quer ver? Ó? Vamos abrir Marcos 9, que é um texto conhecido. Marcos 9, versículo 25. Marcos 9, versículo 25. Diz o seguinte: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. O que está acontecendo aqui? Jesus foi para o Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Foi transfigurado, voltou, os discípulos estavam tentando expulsar um demônio de um menino, eles não estavam conseguindo expulsar o demônio do menino, mesmo que anteriormente eles tivessem recebido numa missão a autoridade de expulsar demônios. Os discípulos já expulsavam demônios normalmente, já expulsavam demônios, Jesus já tinha dado essa autoridade, eles já tinham sido comissionados a visitar as outras aldeias e cidades para expulsar demônios e curar, mas esse demônio especificamente eles não estavam conseguindo. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. A interpretação mais literal, mais comum, é que este demônio só poderia sair mediante oração e jejum. E eu, sinceramente, não consigo concordar com esta afirmativa, já que Jesus já tinha dado, próprio Senhor Jesus, já tinha dado autoridade aos seus discípulos para expulsar absolutamente todos os demônios. Jesus não falou assim: olha, tem alguns demônios que vocês vão expulsar, outros não. Não, Jesus não falou isso. Toda a autoridade que Jesus podia dar para eles, eles já tinham. Então, eles já expulsavam demônios. Só que esse não. Quando ele diz, esta casta não pode sair por meio de oração e jejum, eu não tenho como interpretar isso de outra maneira que esta casta não seja a própria incredulidade dos discípulos de Jesus. Eles olharam aquele demônio e eles não criam que eles poderiam expulsar aquele demônio, e esta incredulidade só é quebrada, só é subjugada, só é vencida por meio de oração e jejum. Alexandre, o que você quer dizer com isso? Que a oração e jejum, aliás, o jejum especificamente, faz com que nós tenhamos mais consciência da nossa autoridade perante Deus diante das nossas circunstâncias aqui na Terra. Se você está se sentindo cabisbaixo, se você está se sentindo menos perante Deus, jejue. E você já vai perceber que esse boost de autoridade sobre a sua vida vai reacender. Você vai começar a perceber que, caramba, Deus me ama, Jesus me ama, Ele me chamou para fazer algo grandioso nessa fase da Terra e eu vou fazer. Certo? Então, o jejum, ele não muda a Deus, ele me muda. Porque se eu falar que Jesus faz alguma coisa ou Deus faz alguma coisa por causa do meu jejum, eu não estou fazendo jejum, eu estou fazendo greve de fome. Concordam comigo? Greve de fome é o seguinte: eu fico sem comer até você me dar aquilo que eu quero. Isso é greve de fome. E tem gente que jejua achando, aliás, que faz greve de fome achando que jejua. Mas não jejua, faz greve de fome. Porque quer exigir de Deus, por causa do seu jejum, que Deus faça alguma coisa. Querido, Deus não está numa mesa de negociação com você e você não está com essa bola toda para você sentar numa mesa de negociação com Deus e tentar negociar por meio das tuas obras alguma coisa que ele é para te dar. Nós só temos acesso a Deus pela obra de Cristo. Nós só temos acesso à graça de Deus pela nossa vida pelo amor que Deus tem por nós e pelo mundo. E ele manifestou esse amor pela obra de Cristo. A obra que nos faz ter algum direito perante Deus é a obra de Jesus, não a minha e não a sua obra. O meu jejum não compra nada de Deus. O meu jejum não compra absolutamente nada de Jesus. O meu jejum não compra uma bênção. O meu jejum não compra uma resposta de oração. O meu jejum não compra nenhuma cura. Nada. Isso é a graça de Deus que se responsabiliza. Se Deus quiser dar, deu. Se não quiser, não deu. O meu jejum me muda.
O jejum muda a mim. Por isso que a reverência diante de Deus manifesta na minha vida. O jejum é importante por causa disso. Quarto aspecto aqui, daquilo do aspecto geral da aula. Jejum na prática. Como é que eu realizo o jejum de fato? E na Bíblia, a gente vê basicamente 3 tipos de jejum, tá? Existe o jejum comum. É o jejum que você fica sem se alimentar, mas você continua tomando água. E que provavelmente tenha sido o jejum do próprio Senhor Jesus. Na aula que a gente falou sobre as 4 tentações do diabo para com Jesus, a gente percebeu que Jesus jejuou no deserto. E o texto de Mateus diz que, passados os 40 dias, Jesus teve fome. Não diz que Jesus teve fome e sede. Jesus teve fome. Ou seja, provavelmente água ele tomou. Então o jejum comum é esse: você deixa de comer para você tomar e você continua tomando água. O outro jejum super conhecido é o jejum parcial, que as pessoas chamam de jejum de Daniel. Por que jejum de Daniel? Por 2 motivos. Em Daniel 1 e em Daniel 10, Daniel aparece jejuando de 2 maneiras. Se você quiser ler, leia Daniel 1 e Daniel 10. Daniel 1, Daniel deixa de se alimentar por 10 dias e ele só come legumes, frutas e água, se não me engano. Certo? Legumes, frutas e água. Então, é um jejum parcial. Ele deixa de comer carne, ele deixa de comer algumas coisas que as outras pessoas estavam comendo ali, em forma de jejum. Em Daniel 10, ele aflige sua alma e ele deixa de comer os manjares, ele deixa de tomar vinho, ele deixa inclusive de passar perfume, ele passa a comer apenas legumes e tomar água, obviamente. Então, o jejum parcial é quando você deixa de comer alguma coisa, quando você deixa de comer uma determinada coisa, por exemplo, como forma de jejum, como forma de adoração a Deus, com todos esses princípios que a gente tem do jejum aqui, certo? Então você deixa de comer alguma coisa. Então existe o jejum comum e o jejum parcial. E existe também, biblicamente, o jejum total. O que é o jejum total? É sem comida e sem água. E na Bíblia, a gente só tem 2 exemplos disso, de fato. O primeiro exemplo em Êxodo, com Moisés em cima do Sinai. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E também nós temos a experiência do próprio Paulo em Atos 9, quando Paulo se encontra com o Senhor Jesus e ele fica 3 dias sem comer e 3 dias sem beber. Agora, isso aqui é importante. Passar dias sem comer e sem beber é perigosíssimo. E eu nunca, jamais recomendaria você ficar sem comer e sem tomar água. Não faça isso. Ah, mas Alexandre, Moisés e Paulo fizeram. Tenha uma experiência parecida com Moisés e Paulo e aí você vai ver se você consegue ou não consegue. Porque Moisés ficou na glória de Deus, literalmente, por 40 dias e 40 noites. Ótimo, né? Ele estava ali com Deus. Então, comer é a última coisa que ele pensaria. E Paulo tinha acabado de ficar cego, porque encontrou o Jesus a quem ele perseguia. Então o cara passou a vida inteira pensando num negócio e de repente ele encontra Jesus que chama ele a um ministério. E aí ele fica 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber. São experiências muito fortes e eu não recomendaria, porque eu duvido muito que você tenha tido uma experiência forte dessa maneira. Então não faça isso. É perigoso ficar sem tomar água, especificamente. Outra coisa importante também, falando sobre o jejum na prática. Não jejue sem que o seu médico saiba que você jejua, se você faz algum tratamento médico, se você toma um remédio controlado, esse tipo de coisa. Não jejue sem que o seu médico saiba e autorize você a jejuar. Se você não consegue jejuar o comum, jejue parcial. Alexandre, eu posso jejuar deixando de comer, por exemplo, chocolate? Posso jejuar chocolate? Eu gosto muito de chocolate, eu posso jejuar chocolate? Pode. Pior que pode, faz parte, não tem problema. Você toma muita Coca-Cola e você quer jejuar espiritualmente para isso? Faça. Quer ver? Eu vou dar um exemplo meu. Eu gosto de jejuar, eu costumo jejuar 24 horas, certo? Então eu passo 24 horas, quebro o jejum, então no jantar, enfim. Normalmente aí no almoço, que é o horário que eu comeria, por exemplo, eu oro no lugar, né? Nesse momento, em vez de almoçar. Mas às vezes eu faço um jejum maior. Faço, olha, eu vou ficar 2 meses como jejum espiritual, não é jejum para saúde, não é dieta, não é nada disso, jejum espiritual de chocolate, por exemplo, porque eu sou uma formiguinha. Se me deixar, eu como chocolate todo dia. Então, olha,
eu não vou comer chocolate por 2 meses, como uma espécie de jejum espiritual para dar um boost naquilo que é importante para a nossa vida, querido, que é o domínio próprio. O jejum é o principal ativador de domínio próprio na sua vida. Porque se você não se aguenta sem comer, você vai se aguentar fazer o quê? Se você não aguenta, por exemplo, passar uma semana sem comer uma tua comida favorita, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, uma semana inteira, cara, a gente vai aguentar o quê? Então, ele ativa o teu domínio próprio, ele te dá foco, ele te faz, sabe? Faz bem para a saúde isso. Faz bem para a tua mente isso. O jejum, ele é espiritual, mas ele mexe com você inteiro, ele faz bem para a tua saúde, faz um detox. Né? Experimenta ficar sem pão por uma semana, experimenta fazer esse tipo de coisa, faz parte, é bom, é legal. Alexandre, eu posso fazer jejum de coisa que não é comida? Tem gente que faz jejum de TV, por exemplo. Vou ficar um mês sem assistir TV, vou ficar um mês sem assistir celular. Aí eu vou dizer para você que, cara, na moral, não. Porque em todos os momentos na palavra de Deus, jejum trata de comida. Ele não trata de objetos ou qualquer outra abstinência. Se você quiser fazer um processo de abstinência para você, um detox da sua vida, o detox da sua mente, dos seus pensamentos, sem rede social, sem TV, esse tipo de coisa, ótimo. Mas não chame de jejum, chame de abstinência. Jejum é comida. Fique sem comida mesmo e caminhe para o jejum. Jejum é simples, jejum dá para fazer, qualquer pessoa pode fazer, dá para fazer parcial, dá para fazer comum. O jejum é importante para a sua vida, o jejum é importante para a sua espiritualidade, para o seu lado espiritual. O jejum é importante, inclusive, para a sua saúde, já é comprovado cientificamente para isso. Tenha cuidado, se você toma remédio, por exemplo, controlado, esse tipo de coisa, pergunte para o seu médico. Posso jejuar? Estou a fim de fazer um jejum espiritual. Posso jejuar? Pergunte para ele. Se puder, beleza. Se não puder, não jejue ou faça um jejum parcial, deixe de comer alguma coisa, alguma outra coisa. Amém, queridos? Ficou alguma pergunta? Fui claro? Norberto, você tem alguma observação? Absolutamente nenhuma. Perfeito. Boa. Gente, Jesus não. Jejum é isso. É simples, tá? É bem simples. Eu falei que a aula seria bem simples. Jejum é um princípio. Jejum não é uma regra. Jejum é princípio. Não tem jeito certo de fazer isso. Existe o coração certo para fazer isso. Existe o jeito, existe o coração certo, o propósito certo, a maneira certa, o princípio correto para fazer isso. Fechado? Paramos a gravação. Para quem está assistindo essa gravação, Deus abençoe. Para quem está aqui também, Deus abençoe, mas a gente vai conversar. Então, para quem está assistindo a gravação, Deus abençoe e até a próxima.